Por que Deus poupou os filisteus e não poupou um israelita? A graça e a paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Douglas Couto e hoje eu quero ajudar você a entender algo que talvez seja um pouco difícil de entender. Esse vídeo parte de uma pergunta que uma irmã da igreja onde eu pastoreio me fez e eu quero abordar esse assunto com você hoje e trazer de alguma forma um esclarecimento e alguns pontos de vista para nossas considerações e edificação. Eu tenho aqui um texto que eu quero ler com você. Nós vamos tratar hoje sobre 1 Samuel, capítulo 5 e 6, e 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero resumir os 3 capítulos antes de nós entrarmos na nossa meditação de hoje. 1 Samuel 5. A arca entre os filisteus. Os filisteus eles levam a arca de Deus de Ebenezer para Asdod e a colocam no templo de Dagom. No dia seguinte, Dagom aparece caído diante da arca. Os filisteus levantam a estátua. No outro dia, Dagom cai de novo. Cabeça e mãos ficam quebradas. A mão do Senhor pesa sobre Asdod e região. O povo filisteu é atingido com tumores e há grande pânico. Por aqui já começamos a responder a pergunta. Deus poupou de fato os filisteus? Não é o que o texto nos mostra. Vamos continuar. Os líderes dos filisteus decidem transferir a arca para Gate. Quando a arca do Senhor chega em Gate, Gate é outra cidade dos filisteus, a cidade entra em confusão e pânico. A aflição se espalha e muitos filisteus são feridos com tumores. Deus não poupou os filisteus, feriu com tumores. O que mais que Deus fez? Os filisteus então enviam a arca para Ecrom, outra cidade dos filisteus. Em Ecrom, o clamor aumenta. Nós vemos aqui que em cada cidade para onde os filisteus levavam a arca do Senhor, a situação deles ia ficando pior. E agora nós temos, de fato, morte. Morte no meio dos filisteus por causa da arca do Senhor. Há morte e tumores e o grito da cidade sobe ao céu, diz a palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 5. A conclusão do capítulo. Os filisteus reconhecem que não conseguem conviver com a arca do Senhor e precisam se livrar dela. Eu fiz um resumo aqui, parafraseando. Você pode parar o vídeo e ler 1 Samuel capítulo 5 para confirmar o resumo que eu fiz aqui. Vamos a 1 Samuel capítulo 6. Eles devolvem a arca a Israel. Os filisteus devolvem a arca. Após 7 meses com a arca, os filisteus consultam seus sacerdotes e adivinhos. Como devemos devolvê-la? Recebe instrução. Não devolver vazia. Enviar oferta pela culpa. A oferta que os sacerdotes dos filisteus recomendam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme os 5 governantes filisteus, uma praga para cada um. Eles propõem um teste para confirmar se foi o Senhor que trouxe todo esse mal sobre eles por terem levado a arca do Senhor. Qual é o teste, então, que os filisteus vão fazer? Eles fazem um carro novo. Guarde isso aqui, tá? Esse carro novo dos filisteus é muito importante quando nós chegarmos lá em 2 Samuel capítulo 6. Então os filisteus fazem um carro novo, colocam a arca e a oferta, e eles vão usar 2 vacas que ainda amamentavam, prendendo-as ao carro e separando os bezerros. Então essas vacas são vacas que nunca trabalharam, vacas leiteiras que só amamentavam. Se as vacas seguirem direto para território israelita, isso confirmaria que o juízo veio do Senhor. E é exatamente isso que acontece. As vacas vão direto para Bet-Semes, sem desviar. Os governantes filisteus acompanham até a fronteira, isso é, a fronteira entre a terra dos filisteus e a terra de Israel. Em Bet-Semes, que já é agora uma cidade israelita,
os israelitas se alegram. A arca é recebida, eles usam, né, a madeira daquele carro que os filisteus fizeram para queimar e fazem um sacrifício com as vacas. Eles usam as vacas e a madeira do carro para oferecer sacrifício ao Senhor. O relato bíblico registra a oferta como memorial ou testemunho do que aconteceu. Agora, veja o que acontece. Depois, alguns em Bet-Semes tratam a arca com irreverência, olhando, violando o santo. E Deus mata 70 homens, gerando temor entre os israelitas daquela cidade. Então, até mesmo aqui neste primeiro momento em que a arca volta para Israel, estes israelitas dessa cidade chamada Bet-Semes parece que não entendem o grau de reverência que Deus exige com a sua arca. E eles removem a tampa da arca, olham dentro e Deus fulmina estes homens. O povo pergunta: quem pode permanecer diante do Senhor, este Deus santo? E manda avisar para levarem a arca para outro lugar. Encaminham a arca para Kiriat Jearim. E isso agora, essa cidade também é muito importante, porque é aqui aonde Davi vai para buscar a arca em 2 Samuel capítulo 6. Então, vamos agora ver um resumo. Então, você pode parar o vídeo também e pode ler 1 Samuel capítulo 6, para ver se bate com o resumo que eu fiz aqui. 2 Samuel, agora nós vamos pular para 2 Samuel, capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. Davi reúne 30.000 homens escolhidos de Israel. Ele vai com o povo a Baalá Kiriat Jearim para buscar a arca. Então, esse nome aqui, Baalá, era outro nome para Kiriat Jearim, tá bom? Mesmo lugar, dois nomes. Colocam a arca em um carro novo. Lembra o que os filisteus fizeram lá em 1 Samuel capítulo 5 ou capítulo 6? Eles fizeram um carro novo e colocaram a arca em um carro novo. Davi faz a mesma coisa agora com o povo de Israel. E atiram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô, que são filhos de Abinadab, conduzem o carro. E o carro está sendo puxado por bois. Bom, não muito diferente do que os filisteus fizeram. Há celebração intensa diante do Senhor com instrumentos de alegria. Isso aqui não está falando que Deus estava se alegrando com eles. Não. Está dizendo que o povo estava se alegrando. E eles acreditavam que a alegria deles era um culto ao Senhor. Quando os bois tropeçam e a arca parece ameaçada, Uzá estende a mão e segura a arca. O Senhor se ira contra Uzá por sua irreverência e erro e mata Uzá ali mesmo. Deus mata Uzá ali mesmo. Davi fica contrariado e temeroso e o lugar recebe o nome de Perez Uzá, que em hebraico significa destruição de Uzá. Davi decide não levar a arca para a cidade de Davi naquele momento. Então aquilo que alguns versículos antes, né, se eu voltar aqui atrás, era uma celebração intensa diante do Senhor, se torna temor, né? Davi fica temoroso agora com essa situação e ele para aquela procissão, né, que estava sendo feita com a arca e fala: olha, gente, é melhor a gente parar, voltar e levar a arca para um lugar mais perto. Qual era o lugar mais perto? A arca é levada à casa de Obed-Edom. Isso aqui é o nome de um homem, Obed-Edom, o geteu. E vai ficar na casa de Obed-Edom 3 meses. Durante aquele tempo todo que a arca está na casa de Obed-Edom, o Senhor abençoa
a sua casa por causa da presença da arca ali. Davi é informado da bênção e decide levar a arca para Jerusalém com alegria. Os que carregam a arca avançam. Olha, nós estamos aqui resumindo o capítulo 6 de 2 Samuel. Perceba que agora é uma segunda vez que Davi está tentando levar a arca, e dessa vez o texto diz que alguém está carregando a arca, tá bom? Isso é muito importante. Nós vamos chegar à frente aqui, vamos ver a importância de estarem carregando a arca aqui na segunda vez e não colocando ela num carro, mesmo que o carro fosse novo. Davi oferece sacrifícios. A cada 6 passos, se eu não me engano, 6 ou 8 passos que eles dão, Davi oferece sacrifícios ao Senhor. Davi dança diante do Senhor com todas as forças, usando um éfode, ou aquela roupa, né, sacerdotal. A arca entra na cidade de Davi com júbilo e som de trombetas. Mical, filha de Saul, vê Davi dançando e o despreza no coração. Mical é a primeira esposa de Davi, que Saul deu a Davi lá atrás, em 1 Samuel, quando Davi matou Golias. Mas, depois que Davi começou a fugir de Saul, ele não viveu mais com Mical. Saul deu Mical para outro homem, e depois que Saul morre, Abner, que se tornou general e praticamente o líder das tribos do norte, né, toma Mical do segundo marido dela e devolve a Davi. É um rolo danado. Mas não é o assunto de hoje. Mas Mical está nesse capítulo 6 de 2 Samuel. Davi coloca a arca em uma tenda e oferece holocaustos e ofertas pacíficas. Davi abençoa o povo em nome do Senhor e distribui comida a todos, pão, carne e passas, bolo. Mical confronta Davi por se expor. Davi responde que fez isso diante do Senhor e se humilhará ainda mais por ele. Conclusão: Mical não teve filhos até o dia de sua morte. Então assim termina o capítulo 6. E os pontos importantes aqui do capítulo 6, que fala da segunda tentativa de Davi levar a arca do Senhor à cidade de Davi, o importante aqui é que foi carregada, Deus não fulmina ninguém viola nada, e a arca chega até o destino. Então, vamos tratar da questão aqui, né? Por que Deus matou Uzá, em 2 Samuel 6, mas não matou todos os filisteus quando levaram a arca? 1 Samuel 5 a 6. Primeiro ponto, eu tenho aqui 3 pontos e uma conclusão para nós hoje, tá bom? Primeiro ponto, Deus castigou sim os filisteus. Em 1 Samuel 5 ao 6, a presença da arca na Filístia não trouxe benefício algum, mas trouxe o quê? Juízo. Dagon, que era o deus falso dos filisteus, é humilhado. O ídolo cai diante da arca e depois aparece quebrado. 1 Samuel 5, 2 ao 4. Isso mostra que o Deus de Israel não é mais um Deus regional. Ele é Senhor sobre todos, inclusive sobre os deuses falsos. A mão do Senhor pesa sobre as cidades. Há pânico, aflição, tumores. E o texto indica que alguns morrem. 1 Samuel 5, 6, também 5, 9 ao 12. Em 1 Samuel 5, 12 fica explícito: os que não morriam eram atingidos com tumores e o clamor subia ao céu. Ou seja, havia morte e havia doença, ambos como punição. Então, em 1 Samuel 5,12, nós vemos que Deus matou sim os filisteus que levaram a arca. Não todos, mas alguns, talvez muitos. Então a arca não foi tolerada por Deus na Filístia. Filístia era o nome da cidade dos filisteus. Ela virou um instrumento, a arca virou um instrumento de revelação e juízo. Deus desmonta a idolatria e faz as cidades dos filisteus entenderem que não podem tratar a arca como troféu de guerra. Ok?
Então esse é o primeiro ponto. Deus tratou sim com os filisteus. Segundo, então por que Deus não matou todos de uma vez só? Vamos lá. Letra A. Juízo progressivo com um propósito pedagógico. Pedagógico que quer dizer de ensino, né? De instrução. E público, um propósito de ensino, um propósito pedagógico e público. O texto mostra uma progressão. A arca vai de cidade em cidade e o terror se espalha. Isso faz com que a Filístia inteira aprenda algo. Yahweh, esse aqui é o tetagrama, que é a primeira forma escrita do nome que Deus pronunciou a Moisés. Tá bom? Nas primeiras versões da Bíblia hebraica, e o que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, em todos os lugares onde nós vemos a palavra Senhor assim, ó, em toda letra maiúscula, inicialmente vinha escrito o tetagrama. Para quem estuda hebraico, sabe, eu não estudei hebraico, mas eu aprendo dos mestres, né, da teologia que estudaram hebraico e ensinam isso. O hebraico antigo, no qual o Antigo Testamento foi escrito, não possuía consoantes, possuía somente vogais. Então, o nome que Deus pronunciou a Moisés soava como 4 consoantes. No decorrer dos séculos, os escribas e os teólogos foram adicionar vogais. Aí se tornaram aquilo que nós falamos hoje, Yahweh. Colocaram a vogal A, colocaram a vogal e ficou Yahweh. Mas inicialmente era um tetagrama, 4 caracteres somente. Então, Deus queria mostrar em toda a terra dos filisteus que ele, Yahweh, que nós em português falamos Jeová, né? Foi transliterado para a pronúncia Jeová, o nome Jeová. Deus, Jeová, queria mostrar que ele é o único Deus vivo, ele é o único Deus verdadeiro e ele não pode ser controlado, domado por ninguém, por nenhum povo. Se Deus eliminasse todos os filisteus imediatamente, a narrativa não teria o mesmo efeito público e prolongado de humilhação de Dagon, o falso deus dos filisteus, e de testemunho do poder do Senhor. Ok? Letra B. Deus estava expulsando a arca da Filístia. Na prática, o juízo vai apertando até eles concluírem. Precisamos devolver a arca. 1 Samuel 6, dos versículos 1 ao 2. Deus conduz a situação de modo que a devolução aconteça com reconhecimento e temor, não como um acaso. C. Misericórdia e paciência. Possível, mas o texto não afirma diretamente. Vamos considerar esta possível explicação aqui, tá bom? É possível que a paciência de Deus esteja em cena, porque Deus é misericordioso e paciente, segundo Pedro 3:9. Mas, mesmo quando Deus é paciente, isso não significa ausência de juízo. Em 1 Samuel 5 ao 6, houve juízo pesado e humilhante. Qual é o ponto aqui? É possível que Deus estava operando de maneira gradativa com os filisteus para que, no meio dos filisteus, alguém poderia reconhecer e se humilhar e se arrepender e crer no Deus de Israel. Por que eu digo isso? Porque lá no livro de Josué, quando Josué manda os 2 espias para espiar Jericó, quem é que eles encontram? Uma prostituta, chamada Raabe. E qual é o testemunho que Raabe dá? Raabe, uma mulher gentia,
que não tinha nada a ver com o povo de Israel, nunca conviveu no povo de Israel, não era ensinada as leis de Moisés regularmente, ela conhecia a fama do Deus de Israel e ela creu no Deus de Israel. Então é possível que Deus estava agindo de forma paciente no meio dos filisteus para trazer alguns ao arrependimento. Não é o que o texto diz, mas podemos considerar essa possibilidade. Número 3. Agora, o caso de Uzá. Por que ali foi imediato e fatal? Por que que com os filisteus Deus foi gradativamente apertando o cinto, né? E já com Uzá, que é um israelita, Deus imediatamente fulminou ele. Aqui o texto bíblico é ainda mais direto. Uzá morre porque Israel estava lidando com a presença santa de Deus de modo errado, apesar de ter a revelação e mandamento. O problema não era só a intenção, era a desobediência ao mandamento. Uzá estendeu a mão e tocou na arca quando os bois tropeçaram, segundo Samuel 6, 6-7. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu e ele foi ferido ali. Mas por que esse ato de Uzá foi tão grave? Vamos lá. Deus já tinha dado instruções claras sobre a arca. Ela deveria ser transportada pelas varas. Isso está em Êxodo 25, 14-15. Vamos ler o texto? Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Como é que a arca do Senhor deveria ser carregada? Era para alguém pegar a arca? Era para colocar em carros? Era para boi carregar? Não. A arca do Senhor era para ser carregada por levitas, usando as varas que eram encaixadas nas argolas que tinham sido chumbadas na arca. E os levitas, 4 levitas, 2 na frente, 2 atrás, levantariam a arca pelas as varas e carregariam a arca. A arca do Senhor era tão santa que não deveria ser tocada, sob pena de morte. Vamos a Números 4, versículo 15. Todos esses textos que eu estou mencionando, você pode parar o vídeo, abrir a sua Bíblia e ler comigo na sua Bíblia. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morra. Quem são os filhos de Coate? São levitas, são descendentes da tribo de Levi. Estes vão carregar a arca, sem tocar. Não tocarão nas coisas santas. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Ou seja, mesmo que a motivação pareça boa, eu vou impedir que a arca do Senhor caia no chão, né? Essa era a motivação de Uzá. O ato em si violava uma ordem explícita. E aqui entra uma das lições mais importantes do episódio. Boas intenções não substituem obediência quando o assunto é a santidade de Deus. Deus estava ensinando uma lição acerca da sua santidade. Quanta reverência o povo de Israel precisava ter com a santidade de Deus. Agora, nós vamos falar um pouco sobre 1 Crônicas 15, porque, segundo Samuel 6, tem um texto paralelo em 1 Crônicas capítulos 15. Certas Bíblias terão uma marca. Logo abaixo do título daquela passagem, vai mencionar outros textos bíblicos. Essa menção dos outros textos bíblicos é porque estes outros textos bíblicos são textos paralelos. Nós vemos isso em alguns trechos
do Antigo Testamento, em 2 Samuel com textos de crônicas, em texto de crônicas com textos de reis, em texto de crônicas e com texto dos profetas, em Isaías, por exemplo. A gente vê em algumas partes. Nós vemos isso também muito lá nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, uma Bíblia que tenha alguns poucos auxílios para o leitor. Não estou dizendo nenhuma Bíblia de estudo, mas algumas Bíblias que têm um pouquinho de recursos para ajudar na leitura, elas vão ter os textos paralelos. E 1 Crônicas 15 é um texto diretamente paralelo ao texto de 2 Samuel 6. A diferença é que 1 Crônicas 15 vai nos dar mais detalhes. Então, 1 Crônicas 15 explica o que faltou e como Davi corrigiu na segunda vez. 1 Crônicas 15 é decisivo porque o próprio texto mostra que Davi aprendeu e corrigiu o procedimento. Na primeira tentativa, em 2 Samuel 6, eles levam a arca num carro novo. É um carro novo. Ah, mas pastor, é um carro novo, não interessa. Não era em carro. A arca não podia ser transportada em carro. Existia um método específico que Deus deu para o povo de Israel transportar a arca. É aquele método que nós vimos em Êxodo 24. Tinha que ser transportada por 4 levitas usando as varas. Esse detalhe é importante, porque foi exatamente assim que os filisteus a devolveram. Em outras palavras, Israel imitou o método dos pagãos, mas Israel tinha instrução de Deus para fazer diferente. Nós não podemos fazer igual ao mundo. Nós não podemos adorar a Deus igual ao mundo. Nós não podemos cultuar a Deus igual ao mundo. Nós não podemos oferecer a Deus algo como o mundo oferece, né, aos seus deuses, aos seus famosos, né, aos seus falsos deuses. Não. Nós precisamos adorar a Deus da forma como Deus instruiu. Na segunda tentativa, Davi muda tudo. Davi afirma: somente os levitas podem carregar a arca de Deus. 1 Crônicas 15, 2. Ele reconhece o motivo do rompimento anterior, porque não a buscamos segundo a ordenança. 1 Crônicas 15, 13. Então ele manda os levitas se consagrarem. 1 Crônicas 15, 14. E eles passam a carregar a arca como a lei determinava. 1 Crônicas 15, 15. Isso mostra que a morte de Uzá não foi um acidente arbitrário. Não foi assim um capricho só de Deus. Não, foi um marco disciplinador para ensinar a Israel, e especialmente a Davi, como líder, que Deus é santo e deve ser honrado nos termos dele. Deus é santo e deve ser honrado nos termos dele. Letra C. Talvez Uzá não fosse levita. É uma possibilidade, mas não é definitivo. Uzá não aparece identificado como levita no texto. Ele é ligado à casa de Abinadab. Está em 1 Samuel 7, 1 ao 2, 2 Samuel 6 ao 3. Mas mesmo que alguém fosse levita, entendeu? Vamos supor que Uzá fosse levita. O texto não diz que ele é, nem diz que ele não era. Não diz a descendência, né, de Abinadab. Mas vamos supor que Uzá fosse levita. Mesmo assim, ele não podia tocar na arca. Mesmo os levitas não podiam tocar na arca. Ninguém. Lá em Números 4 nós vimos, ninguém podia tocar na arca, nem levita. Então, o problema não é só não ser levita ou não estar purificado. O problema é que tocar na arca era vedado, era proibido, e o transporte estava sendo feito fora do padrão revelado. Familiaridade. A familiaridade com o santo pode gerar irreverência. Essa é outra questão aqui que nós precisamos considerar. A arca ficou anos numa casa particular, 1 Samuel 7, 1 ao 2. Um risco comum é a banalização. Aquilo que é santo vira comum, entre aspas,
aos nossos olhos. Uzá pode ter agido como se suas mãos fossem uma solução apropriada para um problema, mas o que é santo não pode ser tratado como comum. E Uzá tinha a obrigação de saber isso. Davi tinha a obrigação de saber isso, mas Uzá também tinha a obrigação. Uzá poderia ter dito, ó rei, esse negócio aí de colocar a arca em carroça tá errado, eu não vou participar disso não, tá? Se o senhor quiser fazer isso, pode fazer, mas eu vou ficar aqui em casa porque eu sei que isso está errado. A lei do Senhor exige que nós chamemos os levitas para carregar a arca com as varas encaixadas nas argolas para que ninguém toque na arca. Uzá não fez isso, não deu esse conselho. Davi também não pensou assim. Qualquer um que tivesse tocado ali na arca, se fosse Davi, que tivesse corrido ali para pegar a arca, eu quero crer que Deus teria executado a mesma sentença. Letra E, responsabilidade maior dentro do povo de Deus. Isso aqui é um detalhe também muito importante. Israel tinha a lei. Israel todo, tá? Não era só o sacerdote que tinha a lei, não era só o rei que tinha a lei, não era só os levitas, não. Todo Israel tinha a lei, sacerdócio, revelação, instrução. É coerente com a Bíblia que quanto mais luz, isso é, quanto mais revelação, maior responsabilidade. Vamos considerar dois textos que apoiam esse ponto. Amós capítulo 3, versículo 2. Deus dizendo ao povo de Israel, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Deus está falando, olha, eu até passo por cima, eu tolero a iniquidade das nações, porque eu não as escolhi e não a revelei a elas o que eu revelei a vocês. Mas como eu me revelei a vocês, então eu vou punir vocês, porque vocês estão pecando sabendo. Lucas capítulo 12, versículo 48. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Vai ser punido, mas a punição será leve, poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Israel, os filisteus se encaixam nessa primeira aqui. Não soube a vontade do seu Senhor. Então, levará poucos açoites. Eles sofreram os tumores, eles sofreram algumas mortes, não foi todos, né? O seu Deus foi derrubado, foi quebrado. Agora, com o povo de Israel, a quem muito foi dado, né? Os oráculos, né? A Bíblia diz que a Israel foi revelado os oráculos de Deus. Então, a eles, muito será exigido. Nos filisteus, Deus julga e se revela. Em Israel, Deus também disciplina para preservar reverência e obediência. Então, a conclusão então desse vídeo. Deus castigou os filisteus, sim, com humilhação do ídolo e com juízo pesado, que incluiu morte e doença. 1 Samuel 5 ao 6. Número 2. Deus não precisava matar todos de uma vez. O texto mostra um juízo progressivo que espalha temor, revela a superioridade de Deus e força a devolução da arca. Número 3. Uzá morreu porque Israel tinha instrução clara e mesmo assim estavam tratando o santo com um procedimento errado. O carro novo, né, os bois e tal, e com um ato proibido, tocar na arca. Número 4, 1 Crônicas 15 é a chave. Deus entende o erro não segundo a ordenança e corrige envolvendo os levitas. Perdão, Deus não, Davi. Davi entende o erro, não segundo a ordenança.
e corrige envolvendo os levitas, consagração e o método correto de transporte. Tá bom? Então, tá aí a minha simples explicação para esta pergunta: por que Deus poupou os filisteus e tratou com tanta severidade o israelita Uzá? Eu espero que essa explicação tenha ajudado e eu fico grato a Deus que nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos não debaixo mais da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo, o apóstolo Paulo fala. Mas ele também fala que a graça não é oportunidade para pecarmos, mas sim a graça, ela é um momento em que Deus age com mais eficácia no coração do homem. Hoje nós vivemos nos dias em que se cumpre aquilo que Deus falou através do profeta. Virá dias, diz o Senhor, em que escreverei a minha lei nos corações, tirarei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne, e porei em vós o meu espírito. Esses são os dias em que nós vivemos. O Senhor Jesus disse que todo aquele que crer nele recebe o poder de ser feito filhos de Deus. E o apóstolo Paulo diz que nós agora somos o templo do Espírito Santo. Nós somos regenerados. Quando o Senhor Jesus estava conversando com Nicodemos e explicando mistérios do reino de Deus para Nicodemos, e Nicodemos estava lá sem entender nada, o Senhor Jesus diz para ele: olha, é necessário para você ver o reino de Deus. Não vamos nem falar de entrar, Nicodemos, vamos falar de ver. Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos falou: como é que é isso? Aí ele falou: olha, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fala: mas como é que a gente nasce de novo? Como é que isso funciona? Aí o Senhor Jesus falou para ele: olha, você é mestre de Israel e você não sabe isso? Nicodemos, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Isso é, nascer do natural e nascer do Espírito Santo. Esse nascer do Espírito Santo é a obra que o Espírito Santo faz na vida da pessoa quando ela confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Aí o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa e o Espírito Santo começa o processo de santificação, onde ele vai transformando eu e você para termos o caráter de Cristo. E esta transformação que o Espírito Santo faz também é uma graça de Deus, porque Deus poderia nos salvar e nos deixar naquele estado pecaminoso, daquela vida, aquele caráter mundano, mas não, Deus quer nos transformar, o Espírito Santo vai nos transformando. Então, se nós vivemos na graça e nós temos o Espírito Santo habitando em nós para nos transformar dia após dia, então nós precisamos nos submeter a essa obra. E nós temos ainda mais revelação do que o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma revelação muito plena, leis dada por Deus, que abordava praticamente todos os aspectos da vida cotidiana e da vida religiosa. Mas eles não tinham a revelação plena. Eles não tinham o Messias. Eles não tinham a cruz. Eles não tinham Cristo ressuscitado. Eles não tinham
o Evangelho ensinado pelos apóstolos e confirmados por sinais e milagres que eles fizeram, eles não tinham. Nós temos. Nós temos muito mais do que os israelitas tiveram. Portanto, o apóstolo Paulo fala, então, de nós é exigido muito mais. E você que está ouvindo esse vídeo, você agora tem, talvez, um pouco mais de revelação do que você tinha antes. Então, é necessário que eu e você tenhamos ainda mais temor a Deus do que tínhamos antes. Cada dia que nós amanhecemos é um dia para aprofundarmos ainda mais no temor do Senhor. Temor não é medo, porque João diz que no amor não existe medo, porque o perfeito amor tira todo medo. A primeira carta de João. E ele diz que Deus é amor. Então, se você é filho de Deus, você não precisa ter medo do seu pai, mas você deve ter temor. Temor é uma reverência, um respeito e uma reverência à santidade de Deus. Essa santidade, olha como é profundo. Naqueles dias, a santidade de Deus habitava dentro daquela arca. Então, se você tocasse naquela arca, você morria. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Se nós crermos que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. É muito mais sério hoje do que era nos dias de Israel, nos dias do Antigo Testamento. É muito mais sério hoje. Às vezes as pessoas pensam, não, nós estamos na graça. Não é tão sério hoje, não, é mais sério hoje. Porque a revelação é mais completa. Tem coisas ainda para ser revelada? Tem, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele mesmo recebeu revelações que ele falou que Deus não permitia ele falar, pronunciar. Então, tem mais coisas. Ele diz que hoje nós vemos como por um espelho, né? Naquele dia, quando nós encontrarmos, quando Cristo voltar para buscar a igreja, nós o veremos face a face como ele é. Então tem mais ainda para ser revelado, mas nós já temos, hoje a igreja já tem mais, o mundo já tem mais hoje do que tinha naqueles dias. Então, eu vou deixar você com essa meditação, com essa explicação. Se você concorda com a minha explicação, deixa um comentário. Se você discorda, se você tem algo para acrescentar, deixa nos comentários. E se você quiser vir a um culto na nossa igreja, nós estamos na Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, Estados Unidos, 24 Washington Street, Peabody, Massachusetts, 01960. Nós estamos ali todos os domingos a partir das 6h30. Toda quarta-feira nós temos discipulado a partir das 6h30 também. E toda quinta-feira, culto de oração a partir das 7h30. Você e sua família são nossos convidados. O endereço está na descrição desse vídeo. Então é só você clicar ali para você ver, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações através da maravilhosa palavra do Senhor. Deus te abençoe.